Encontrar de novo. Estivemos aqui de manhã, ouvindo a mensagem do pastor Manuel, foi uma bênção. E estamos muito felizes em poder estar aqui de novo, olhar para cada um de vocês. O Salmo 122:1 diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, quando viemos à casa do Senhor, temos que estar o quê? Estarmos alegres, porque não existe lugar no mundo melhor do que estarmos na casa de Deus. Então, por isso estamos felizes. Então, com esse espírito de alegria, vamos baixar nossa cabeça, vamos conversar com Deus enquanto teremos o nosso prelúdio. Vamos conversar com Deus também, vamos pedir para que Ele prepare também nossos corações. Hoje teremos a ministração da ceia do Senhor. Está pedindo para que Deus nos abençoe. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, a Ti, Deus, toda a honra, toda a glória, todo o nosso louvor, meu Deus. Obrigado, Senhor, porque aqui o Senhor nos trouxe, ó Pai, neste lugar, nessa casa, Senhor, para louvarmos e cultuarmos o Teu santo e poderoso nome, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, por fazer parte desse corpo, ó Deus, que é o corpo de Cristo, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, pelo que o Senhor tem feito por nós. Pedimos a Ti, ó Deus, que o Senhor nos capacite. Pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor nos abençoe e nos guarde de todo mal e de todo perigo, ó Pai. Abençoa a Tua igreja nessa noite, Senhor. Recebe este culto como uma oferta de gratidão por tudo que o Senhor tem feito por nós, Senhor. Nos abençoe desde já, ó Deus Pai. Continue preparando nossos corações para que possamos, ó Deus, estar recebendo esses alimentos, esses elementos, ó Deus, que simboliza morte de cruz, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus, pela vida do pastor Fábio, que está aqui conosco, ó Deus. O Senhor possa também estar usando ele poderosamente nessa noite, ó Pai. Te peço, Senhor, por todos os irmãos que estão aqui, aqueles que não puderam ouvir, Deus, que o Senhor possa estar guardando e abençoando e protegendo de todo mal e de todo perigo, Senhor. Nos abençoe, nos guarde, nos livre de todo mal, Deus. Essa é a oração que eu faço, no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Hoje nós temos a grata satisfação e alegria de termos conosco aqui o pastor Fábio Carrenho. Pastor Fábio Carrenho é pastor da Igreja Batista Água Viva em Vinhedo. Pastor Fábio Carrenho também está com a família, teus filhos. Eu vou deixar para que ele se apresenta. Então eu vou passar o microfone. Que Deus abençoe, pastor, a mensagem, que Deus possa usar a tua vida e na ministração da ceia também. Deus abençoe. Boa noite, irmãos. Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Para mim é um privilégio poder estar com vocês nessa noite. Privilégio, eu falei para o Rubens que foi a primeira vez que eu venho até a casa de vocês. E estou muito feliz com a recepção de todos e poder repartir algo que Jesus tem colocado no meu coração
para nós hoje à noite. Eu sou de Vinhedo, aqui perto, vizinho de vocês. Estou em Vinhedo há 4 anos, participando da Igreja Batista Água Viva, em Vinhedo, do pastor André Fontana. E pedi para vir acompanhado da minha família, né? Porque eu me sinto mais seguro, onde eu não conheço muitas pessoas, e ter pelo menos alguém que eu consiga olhar aqui e ver que eu sei quem são. E para mim é um privilégio poder apresentar para vocês a minha família. Eu queria que eles ficassem em pé. Inclusive os meus pais vieram também, eles moram comigo em Vinhedo. Então, por favor, fiquem em pé, eu quero mostrar vocês para a igreja. Vou começar dos mais velhos, tá? O meu pai e minha mãe, Ismael e a Marinês. E depois a minha esposa Daniela, a primogênita Marina e o meu caçula, o Henrique. Muito obrigado, podem sentar. E eu conversei essa semana com o pastor Marcílio e nós participamos juntos na quarta-feira do café dos pastores aqui da região de Campinas. E ele, quando me viu, ele falou assim: Fábio, economizei um telefonema. Daquele jeito dele, bem amoroso. Você vai fazer a ceia também. Eu falei: pastor, eu estava achando que ia ter mais alguém assim para me ajudar aqui, né? Porque eu estou meio nervoso, gente. Eu sou uma pessoa tímida, tá? Vocês não se assustem. Mas aí ele falou assim: olha, eu fui convidado para um outro culto, vai ter uma homenagem e eu não posso deixar de ir, um irmão vai ser homenageado. Então, Fábio, mas você fica à vontade, porque a igreja, ela é muito boa, a igreja, ela é receptiva, eles vão dar risada de qualquer coisa que você falar, eles são simpáticos, então eu estou acreditando no que falaram, né? E parece que está dando certo, a igreja está respondendo que nem o pastor Marcílio falou. Mas, irmãos, para mim, eu tenho entendido que nós estamos vivendo um novo século, o século 21, e isso significa que há mais de 2000 anos, Jesus esteve entre nós. E como igreja que somos de Cristo, e como pastor que eu sou de igreja, eu tenho me sentido às vezes muito aflito, porque eu tenho às vezes percebido que nós estamos às vezes distantes do caminho de Cristo. João 14,6 diz, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E às vezes eu olho para as nossas igrejas, para o cristianismo às vezes está tão longe do caminho, está tão longe de Jesus. Nós temos pego alguns atalhos pelo meio do caminho, e nesses séculos de vida de igreja, às vezes um pequeno desvio, ao passar do tempo, se ele não é de novo corrigida a sua rota, quando vamos perceber, está tão longe do caminho que é Jesus. E eu tenho tentado olhar, e hoje eu quero de alguma maneira trazer para vocês 3 marcas que eu acredito que uma igreja de Cristo deva ter. Aquilo que eu tenho ensinado, que eu tenho aprendido inclusive com alguns homens de Deus, e hoje eu gostaria de passar para vocês, tem a ver com 3 marcas que Cristo deseja que a sua igreja tenha. Não importa a igreja local, a denominação, a bandeira, mas se a igreja como corpo de Cristo deseja ser uma igreja fiel aos ensinos de Jesus Cristo, ela precisa ter essas marcas. E nessas marcas eu vou convidar os irmãos para nós abrirmos a Bíblia no Evangelho de João. Eu, sempre que tenho oportunidade e quando me dão essa liberdade, eu gosto de contar as histórias de Jesus. Eu acho que a gente está contando a história de muita gente e não está contando a história de Jesus. Tem história aí de muita gente aí que está parecendo mais famoso que Jesus. E nada pode ser mais famoso, nada pode ter mais glória e honra do que Jesus Cristo. E eu creio que nós precisamos falar mais de Jesus. Jesus precisa ser o nosso centro da nossa vida. Jesus precisa ser o nosso caminho, a nossa verdade, a nossa vida. Eu vou, na verdade, usar 3 textos, mas o primeiro deles está em João, capítulo 4. Porque a primeira marca que eu creio que é uma marca que Jesus deixa para a sua igreja, é que essa igreja, ela precisa ser uma igreja onde exista uma verdadeira espiritualidade. Eu vou explicar mais para frente um pouco o porquê que eu escolhi espiritualidade. Mas nessa história que vocês conhecem, a história da mulher samaritana, eu sou fã dessas histórias. Quem me conhece há mais tempo sabe que eu gosto de contar histórias, gosto de contar histórias de Jesus, e uma das minhas histórias preferidas é contar a história da mulher samaritana. Hoje eu não tenho muito tempo, tenho que contar a história rápido, porque tem mais 2 histórias para a gente contar. Mas
Jesus, ele decide sair da Judéia, a Judéia é a região sul, e ele vai voltar para Galiléia. Ele está cansado, ele está desanimado. Os líderes ali da região da Judéia, Jerusalém, têm perseguido Jesus, têm criticado a sua mensagem. Jesus decide voltar para a região norte, para Galiléia, para a sua terra, aonde ele cresceu e ali viveu a boa parte da sua juventude. Mas para fazer isso, ele precisava passar por Samaria. O texto de João 4 deixa isso claro, que Jesus, para chegar até a Galiléia, era preciso passar por Samaria. Não era uma caminhada curta, mas era uma caminhada longa. E provavelmente, quando ele estava ali já ao meio-dia de caminhada, ele estava exatamente na região central de Samaria. O texto bíblico diz ali no versículo 4, capítulo 4 de João, versículo 4, diz assim: era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido a ele e ele lhe teria dado água viva. Vamos parar por aqui. Vamos entender a história. Talvez nós, muitas vezes, por influência da parábola do bom samaritano, nós gostamos dos samaritanos. Porque quando nós ouvimos a parábola do bom samaritano, a gente entende que um samaritano é uma pessoa boa. Mas por que então os judeus não gostavam dos samaritanos? Os judeus, eles não gostavam dos samaritanos por uma questão de raça. Eles consideravam os samaritanos mestiços. Os samaritanos já tinham uma origem miscigenada com outros povos pagãos. Já não eram mais aquele povo de Israel puro. Somente ali na região sul, na Judéia, é que ficaram ali um remanescente de Israel. Tanto que nós hoje chamamos o remanescente de Israel dos judeus, porque fazem parte ali da tribo de Judá e Benjamim. Mas todo o resto, todas as outras tribos, foram dizimadas e foram miscigenadas com outros povos. Os samaritanos que viviam ali no meio eram um povo mestiço. E eles se identificavam. Outro dia eu perguntei para um amigo meu oriental, e ele fica bravo, porque ele fala que ele tem origem japonesa. E eu falo para ele assim: mas japonês, chinês e coreano é tudo igual. Não é. Um japonês consegue bater o olho, ele sabe quem é coreano, e o coreano bate o olho e sabe quem é chinês. E eu fiquei pensando, é verdade, quando a gente bate o olho, eu sei quem é nordestino, quando bate o olho, eu sei quem é gaúcho, bate o olho, eu sei quem vem lá de Brasília. Por quê? Porque a gente conhece, regionalmente, a gente sabe das maneiras das pessoas terem o seu rosto. E ali nós vemos uma história que a mulher samaritana começa a chegar perto do poço, e ela vê ali uma figura de alguém que não era comum em Samaria. Ela percebe que era um homem, era um judeu. E ela finge que não vê Jesus, ela continua ali pegando a sua água, e aí Jesus fura a bolha ali e fala assim: mulher, dê-me um pouco da sua água. E aquela mulher estranha, porque uma coisa que um judeu não faria nunca era falar com uma mulher samaritana. Porque o judeu, você pensa que o judeu é um cara bonzinho? O judeu não era muito bonzinho não, porque além dele não considerar os samaritanos ali, né, com o mesmo status deles, as mulheres também não tinham assim um bom status. Tanto que um judeu homem lá, um fariseu, ele orava de manhã, ele agradecia a Deus por ele ser judeu e por ele não ser uma mulher. Você vê como era a coisa lá, como Jesus sofria o ministério de Jesus. O ministério de Jesus não era fácil não. Mas Jesus tinha um encontro especial naquela tarde, começo de tarde, com aquela mulher samaritana. E Jesus começa a falar para ela de uma outra água. Olha, você está aqui vindo todos esses dias buscar dessa água, mas se você soubesse quem eu sou, eu teria te dado uma água que você me pediria e eu te daria água viva. E o texto continua. E essa mulher não entende exatamente, até que Jesus fala assim: olha, se eu te der dessa água,
você não terá sede novamente. Opa, aí agora pegou a atenção dela. Quer dizer que se eu beber dessa água, eu nunca mais vou ter sede, eu nunca mais vou precisar voltar aqui e pegar água. Agora Jesus já tinha a atenção da mulher. Aí Jesus muda o foco. E começa e faz isso para ela, e pede para ela uma coisa. Então vá e traz o seu marido. Houve um silêncio, assim como agora. Aquela mulher pensou bem e respondeu: eu não tenho marido. Jesus imediatamente então diz assim: dissestes bem, disseste as verdades. Na verdade você já foi casada 5 vezes, e o homem com quem você está hoje não é o seu marido. A conversa então fica séria. A conversa agora passou para algo assim espetacular. Como esse homem conhece a minha vida particular e sabe da minha história? A mulher está agora até assustada, a ponto que ela chega para Jesus e ela faz assim, versículo 19: disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoravam neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês samaritanos adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adoram em espírito e em verdade. Imagina comigo que, olha para onde a conversa foi. Era um pedido para se beber água, a água física que nós conhecemos, e de repente Jesus estava falando de espiritualidade. Eu gosto desse texto porque o que Jesus está querendo dizer, e ele apresenta a água como uma metáfora, ele está querendo dizer para aquela mulher samaritana: mulher, você tem uma sede espiritual dentro do seu coração, e você hoje quer matar essa sede nos seus relacionamentos humanos. Mais que isso, você tem tentado buscar matar essa sede através de relacionamentos com outros homens, mas essa sede não passa. Você tem trocado esses homens, mas a sede continua. Mulher, eu quero que você entenda que o verdadeiro homem que você precisa sou eu. O homem que vai matar a sua sede sou eu, o Filho de Deus, o Messias, Jesus Cristo. E em Jesus traz uma poderosa declaração, quando ele diz que, no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito, em verdade. Esses dias eu estava parando para pensar, e Jesus fala de algo tão profundo sobre adoração com uma mulher samaritana. Jesus não traz essa declaração falando com um religioso, com um levita, com o seu seguidor, mas fala com uma mulher samaritana, uma mulher que nem nome tem. Nós não sabemos, não tem um registro, essa mulher não tem nome. Mas quando Jesus, ele quer que nós sejamos uma igreja fiel a ele, uma das marcas, Jesus nos dá a marca de uma espiritualidade verdadeira, ou seja, nós precisamos entender que nós somos aquilo que nós adoramos. Adore o sexo, e você será um homem imoral. Adore a bebida, e você será um alcoólatra. Adore a televisão, e você será um compulsivo por televisão, videogame, comida. Você é aquilo que você adora. Aquela mulher samaritana era mal falada. Ela escolhia ir ao meio-dia para não se encontrar com as outras mulheres. As mulheres costumavam ir buscar água pela manhã ou ao fim da tarde, quando o tempo era mais fresco, e não ao meio-dia. Ela ia ao meio-dia porque ela era de má fama. Você é aquilo que você adora. Ela adorava os homens. Ela era uma mulher mal falada pelas outras mulheres. E o que Jesus está querendo nos dizer é que, como igreja, nós precisamos prestar atenção o que nós estamos adorando. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito, em verdade.
Eu não tenho muito tempo, mas eu tenho que seguir em frente. Mas sabe o que tem acontecido com nós, igreja? Nós, irmãos, igreja, pessoas, nós temos adorado as coisas. As coisas hoje se tornam mais fortes e nós adoramos as coisas. Em nenhum lugar nós vamos ver Deus colocando alguma coisa para ser adorada. Até mesmo quando Deus escolheu o 7º dia, Deus criou todo o jardim do Éden, coisas maravilhosas e perfeitas. Chegou no 7º dia, Ele poderia ter escolhido uma cachoeira, um grande lago, ou uma montanha, e dizer, olha, isso aqui vai ser para vocês adorarem. Deus não escolhe nenhuma coisa. Ele separa o tempo. E Deus separou o 7º dia e o santificou. Porque Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito, em verdade. Se queremos ser uma igreja verdadeira, uma igreja de Cristo, eu preciso entender essa verdadeira espiritualidade. Que Deus é Espírito. E precisamos espiritualmente separar tempo para estar na presença de Deus. E entender esse Deus como centro, a fonte da verdade. Assim como aquela mulher percebe que Jesus tem a fonte da verdadeira água viva. A história dessa mulher se é transformada. E nós precisamos entender que Jesus vem pregar e ensinar o reino para quem está perdido. Pois eu vim buscar e salvar quem estava perdido. E uma igreja de Cristo precisa entender que a verdadeira espiritualidade, ela precisa ser repartida com quem está perdido. Hoje eu fiz na igreja, eu estava fazendo lá a classe de novos membros. E chegou uma hora que a gente estava começando a discutir teologia. Teologia nós vamos discutir na classe da escola dominical. Mas é interessante como a gente começa aqui, a mulher samaritana, quando ela é confrontada, ela começa a discutir teologia também. Então, o nosso povo tem adorado aqui no monte, mas os judeus falam que tem que adorar lá em Jerusalém, né? Então a gente já não sabe, então já não, olha, então também a gente já não adora nada, a gente não vai em lugar nenhum, a gente, né? E fica numa discussão que não tem pé e nem cabeça. E nós temos que parar de começar a discutir e começar a repartir de fato Jesus para as pessoas. Jesus precisa ser conhecido na minha vida. Eu preciso continuar a repartir essa água. A mesma água que eu bebo em Jesus, eu preciso repartir. A verdadeira espiritualidade. Porque quando eu adoro a Jesus, as pessoas veem em mim a pessoa de Cristo. Uma igreja que quer ser reconhecida como uma igreja de Cristo é uma igreja que adora Jesus, não adora coisas. Continuando em frente, uma segunda marca de uma igreja que Jesus, uma segunda marca de Cristo para a igreja, eu tenho entendido que é a restauração. Restauração pode ser também trocada por restauração, por recuperação, por cura. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 8. Nós vamos ver agora um encontro de Jesus. Se primeiramente nós vamos ver o Jesus encontrando com uma mulher que nada sabia sobre a cultura judaica. Agora nós vamos ver Jesus trabalhando com alguém que sabe tudo de judaísmo. Jesus agora tem um encontro poderoso com um homem chamado Jairo. Jairo, dirigente de uma sinagoga. Para ser dirigente de uma sinagoga não era pouca porcaria não, precisava ser um cara muito bom. Era alguém que era ali colocado por os outros líderes judeus como responsável. Uma sinagoga era uma casa de oração. A sinagoga era um espaço onde os judeus se reuniam quando eles não podiam ir ao templo, mas era um local onde eles liam as leis. Eles liam a Torá, eles oravam, era uma casa de oração, e Jairo era o responsável por essa casa de oração. Mas Jairo agora tem um problema que a sua religiosidade não é capaz de resolver. Jairo está com a sua filha doente, a sua filha está mortalmente doente. Jairo não consegue mais, as orações que ele tem feito na sinagoga não tem trazido resultado. A sua prática religiosa, o cumprimento de todas as leis não tem trazido para ele nenhum benefício que faça com que a sua filha se recupere. Jairo agora só tem uma chance, é Jesus. E Jairo vai correndo atrás de Jesus, e nós vamos ver isso lá em Lucas capítulo 8.
Versículo 40. Quando Jesus voltou, uma multidão recebeu com alegria, pois todos o esperavam. Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia, e estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia, e gastara tudo o que tinha com médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda do seu manto e imediatamente cessou sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse, mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse, alguém tocou em mim e eu sei que de mim saiu poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos pés. Na presença de todo o povo, contou porque tinha tocado nele, como fora instantaneamente curada. Então ele lhe disse, filha, sua fé a curou, vá em paz. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse, sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo, não tenha medo, tão somente creia e ela será curada. Se a primeira marca de uma igreja de Cristo é a sua espiritualidade, uma igreja que reflita a imagem de Cristo, é uma igreja onde há restauração, é uma igreja onde há cura, há uma igreja onde há recuperação. Jairo não tinha mais esperança. O texto diz que Jairo, um líder religioso, se prostra, ele se ajoelha, ele pede misericórdia para Jesus. Jesus, faz alguma coisa. A minha religiosidade não é capaz de trazer cura para minha filha. A minha única esperança é o Senhor Jesus. E Jesus diz, nós vamos ver a sua filha, mas a multidão o comprimia. Ele estava assim como se fosse no centro aqui de Campinas, aqui aquela multidão no calçadão, um aglomerado. Jesus é tocado, ele fala, para tudo, alguém me tocou. Aí o Pedro fala, coxinha, Jesus, olha quanta gente. Como é que, né? Não é assim que a molecada fala? Coxinha, Jesus, olha só quanta gente. Você acha que todo mundo está tocando todo mundo aqui, Jesus? Mas de Jesus saiu o poder. Interessante, eu não sei aqui a relação, precisaria até pensar mais, mas a menina tinha 12 anos. A mulher que estava doente há 12 anos. Quando essa menina nasceu, essa mulher adoeceu. Mas os anos de dor estavam contados. Agora existia Jesus, a fonte do poder da cura. Sabe o que tem acontecido conosco, queridos? Eu tenho entendido que muitas vezes nós temos nos absorvido de tanta religiosidade que nós não estamos dando espaço para Jesus. Nós temos tantos ritos, nós temos tantos métodos, nós temos tantas regras, que nós não estamos mais vendo Jesus. Nós estamos obedecendo as regras, vendo os ritos e não estamos mais percebendo Jesus. E Jesus diz assim, você está cansado e sobrecarregado? A intenção de Jesus, quando ele fala isso, ele está falando inclusive de religiosidade. Você está cansado de religiosidade? Você está cansado de fazer o que os outros estão falando que você tem que fazer? Então lance sobre mim o seu peso. Experimente de mim o meu jugo. Caminha comigo, é um carro de boi. Nós vamos continuar puxando junto. O peso continua, mas eu te ajudo a puxar. Vamos junto. E é isso que Jesus fala para Jairo. Vamos juntos, eu vou com você. Ele recebe uma notícia mortal. Jairo, olha, não mais interrompa, incomode o mestre, a sua filha morreu. Eu fico pensando nessa cena, se eu fosse um cineasta e fosse fazer a história de Jesus numa cena de filme, eu faria ali agora um close, assim, uma tomada de cena assim, só Jesus e Jairo, e assim Jesus olhando nos olhos de Jairo e falando assim, Jairo, olha para mim, Jairo, Jairo, não olha para as pessoas, Jairo, olha para mim, Jairo, você está olhando para mim? Olha para os meus olhos, Jairo, não tenha medo. Tenha fé. Jairo, olha para mim. É interessante que quando Pedro estava andando sobre as águas, ele estava indo bem. Até que ele parou de olhar para Jesus. Olhou para os ventos fortes e para as grandes ondas e começou a afundar.
A fonte da recuperação, da restauração está em Jesus. Assim como Jesus vem pregar o reino, ensinar o reino, ensinar a verdadeira espiritualidade, a verdadeira adoração, Jesus também vem curar enfermos. Quando Jesus chega na sinagoga e pela primeira vez ele se apresenta no seu ministério público, ele abre o livro de Isaías e ele cita que o Filho de Deus viria para curar os enfermos, trazer liberdade aos cativos, dar visão aos cegos, e nós precisamos entender que isso precisa existir nas nossas igrejas. Nas nossas igrejas nós precisamos ter manifestação do Espírito Santo de Deus, que traga cura, libertação, restauração de casamentos, restauração de famílias. Jesus estava aqui restaurando uma família, uma menina estava sendo perdida pela morte, e Jesus traz essa menina de volta à vida, recupera a vida da família. Nós precisamos crer nisso, e nós precisamos entender que nós precisamos de Jesus o tempo todo, caminhando conosco, e buscar essa cura, essa restauração para os nossos maus hábitos, para os nossos comportamentos muitas vezes religiosos, que falam mais altos do que Jesus nas nossas vidas. Jesus vai até a casa de Jairo, as mulheres já estão chorando a morte da filha. Jesus diz, ela não está morta, as pessoas dão risada, e Jesus ainda sobe até o aposento daquela menina, e Jesus, vendo aquela menina ali deitada, versículo 53, Jesus diz, o 52 diz assim, ela não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta, mas ele a tomou pela mão e disse, menina, levante-se. E o espírito dela voltou, e ela se levantou imediatamente. Então Jesus ordenou que lhe dessem de comer. Os pais dela ficaram maravilhados, mas ele ordenou que não contasse a ninguém o que tinha acontecido. Uma igreja que traz as marcas de Cristo é uma igreja que traz esperança. E toda vez que nós abrimos mão da nossa fé, nós permitimos que o medo tome conta das nossas vidas, e não permitimos que Jesus seja a fonte da esperança. Assim como Jesus mostra para aquela mulher samaritana que a fonte da fé é Ele mesmo, Jesus, agora Ele diz para Jairo, a fonte da esperança sou eu, Jairo. Jairo, não olhe para a multidão, não olhe para os seus serviçais, olhe para mim, a esperança está em mim. Fé, esperança, espiritualidade, restauração. A terceira marca, e é com essa eu quero terminar, a marca de uma igreja que reflete a Jesus Cristo é uma igreja de ação, é uma igreja de atitude, é uma igreja que não está parada no tempo. A última história é também uma das minhas histórias preferidas, é a história do meu chamado, é João capítulo 21, abra sua Bíblia, no último capítulo de João. João foi o último evangelho a ser escrito, e eu creio que João, quando escrevia, ele falou assim, tem mais uma história que precisa ser contada, tem uma história que nós precisamos deixar registrada, porque os nossos irmãos, nos séculos que virão, precisarão saber que Jesus restaurou um dos seus discípulos preferidos. Jesus não permitiu que Pedro fosse expulso do jogo da vida, mas Jesus reintegra Pedro. A história de João capítulo 21 conta a história da restauração de Pedro. Pedro, um discípulo e amigo íntimo de Jesus. Percebe aqui, eu tenho escolhido algumas histórias estratégicas. Eu trouxe uma mulher que estava assim totalmente num extremo, uma mulher que não entendia nada daquilo que era a cultura judaica. Ela era uma mulher considerada uma mestiça, uma mulher que não tinha nenhum privilégio religioso, e Jesus dá a ela a oportunidade dela conhecer a verdadeira espiritualidade. Do outro lado extremo existe um homem extremamente religioso, um homem que busca todo tempo fazer aquilo que agrada a Deus, mas a sua religião não traz recuperação e cura para a sua família. Sabe o que acontece muitas vezes, queridos? E isso não importa, ou eu, ou você, ou qualquer pessoa lá fora, todos nós temos no nosso coração uma busca, uma sede por Deus, que muitas vezes a gente não sabe explicar. E de alguma maneira nós temos buscado a Deus de duas maneiras, são dois caminhos, não importa qual a sua situação.
Muitas vezes nós buscamos a Deus através de uma mente mais aberta. Aquilo que a gente ouve dizendo assim, todos os caminhos levam até Deus. O importa é ter uma cabeça aberta. E a gente vai fazendo o nosso conjunto de crenças e de fé, e a gente vai criando a nossa própria religiosidade. É a mulher samaritana, que ela faz do jeito dela, com a cabeça dela, aquilo que ela acha que é certo, ela vai fazendo, porque ela quer agradar e quer chegar em algum lugar. A outra é o outro extremo, que muitas vezes nós também pegamos, que é a rigidez religiosa. Nós queremos fazer todas as coisas certinhas, acertar tudo, não errar em nada, para que Deus se agrade de nós. E aí nós falamos assim, aqueles que fazem tudo certo estão dentro, aqueles que fazem tudo errado estão fora. O tempo todo Jesus está falando com esses dois tipos de pessoas. É os líderes e os religiosos, os fariseus, os publicanos e os pecadores. Publicanos e pecadores tentam encontrar Deus da sua maneira. Os fariseus e os mestres da lei tentam obedecer todas as regras para agradarem a Deus. Mulher samaritana, Jairo. Sabe aonde fica claro essa história de Jesus? É na história do filho pródigo, que na verdade não é a história do filho pródigo, é a história de um pai que tinha 2 filhos. O filho mais novo retrata o cabeça aberta. Pai, eu quero as minhas coisas, eu gosto do Senhor, não tenho nada contra você, mas eu quero gastar as coisas do Senhor do meu jeito. E ele vai e gasta tudo. Quando ele acaba com tudo, ele volta com o rabo entre as pernas, assim, pai, pequei, contra ti pequei. E o que acontece? Tem o filho mais velho, o religioso, aquele que faz tudo certinho. Faz, eu obedeço todas as coisas, trabalho como um escravo, e o Senhor não me dá nenhum novilho para mim comemorar um churrasco com os meus amigos. É sempre os dois caminhos, dois caminhos que na verdade são errados, porque os dois na verdade estão interessados nas coisas de Deus, mas não estão interessados em Deus. Os dois estavam interessados nas coisas do Pai, mas não estão interessados no relacionamento com o Pai. O filho mais velho fica bravo, porque agora o anel que é dado para o filho mais novo, o calçado, a roupa, é do mais velho. O que o mais novo tinha de direito, ele já gastou. Tudo que tem agora é do mais velho, e o mais velho não quer repartir com o mais novo, porque ele não quer repartir as coisas do Pai. E é isso que acontece. A religiosidade são 2 caminhos extremos. E por que eu estou contando tudo isso? Porque eu posso até já ter escapado de um dos extremos, e estou tentando seguir o caminho de Jesus. Estou tentando, como discípulo, seguir a Jesus, o caminho, a verdade e a vida, mas a vida machuca. Os relacionamentos não são perfeitos. Não existe pessoas ideais. E Pedro, que era o grande cara, o cara que andou sobre as águas, viu a transfiguração, contemplou o poder de Deus, a manifestação real de Jesus Cristo, curando e ressuscitando mortos. Pedro pisa na bola. Pedro nega Jesus. É tão interessante o capítulo 21 de João, que nós vemos que Pedro, ele está tão frustrado, ele está tão abatido, que o capítulo 21 começa com uma decisão que Pedro faz. O capítulo 21, versículo 1 diz assim: depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, os 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhes Simão Pedro, e eles disseram: nós vamos com você. E eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Pedro estava tão frustrado com a sua vida espiritual, como ele tinha pisado na bola com Jesus, que ele decide voltar a fazer o que ele fazia no passado. Eu vou fazer a única coisa que eu fazia bem, que era pescar. Mas só que Jesus um dia chamou Pedro e disse assim: venham, sigam-me e eu vou fazer vocês o quê? Pescadores de homens. Pedro não é mais um pescador. Jesus chamou Pedro para ser um pescador de homens, mas Pedro insiste em voltar para o passado. E o texto diz que eles não pescam nada, porque o chamado de Pedro agora não é para pescar peixe, é para pescar homens. Então, amanhã vem, e Jesus está às margens ali da praia, e ele grita: pegaram alguma coisa? Eles dizem: o quê? Não! Aí, joga a rede para o outro lado. E eles jogam a rede.
E o texto diz que veio tantos peixes que eles não conseguiam puxar. Aí João falou, é Jesus. E Pedro, afoito, ele pegou, vestiu a roupa, que ele estava só de sunga, e pulou e largou os discípulos lá puxando sozinho. E ele sai correndo e ele vai encontrar Jesus. Jesus já está preparando o que seria uma espécie de uma ceia. Ele já tinha ali os pão e peixe, pronto para restaurar o relacionamento com os discípulos e com Pedro. Todos comem. Jesus simbolicamente faz o que ele aprende e nos ensina como igreja. Pegou o pão, repartiu e deu graças. Naquela hora os discípulos falaram assim, é Jesus. Os discípulos no caminho de Emaús também só reconhecem Jesus quando Jesus pega o pão, dá graças e o reparte. Os olhos daqueles discípulos se abrem, Jesus se manifesta, Jesus está se manifestando para Pedro. Todos comem, se fartam, cada um vai para um canto, e Pedro e Jesus ficam ali. Há um silêncio. Pedro não tem coragem de olhar para os olhos de Jesus, afinal Jesus, ele tinha negado Jesus 3 vezes. Aí Pedro talvez começa a olhar assim para o céu, Deus, Jesus, acho que hoje não vai chover. Acho que o tempo hoje vai ficar bom. Sabe aquela conversa assim, que não leva para lugar nenhum? Lembra da minha sogra que o Senhor curou? Está com uma saúde de ferro. E Jesus só assim. Pedro, olha para mim. Pedro, olha para mim. Tu me amas? E o texto é lindo. Diz assim o versículo 15. Simão, filho de João, você me ama mais do que esses? Disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela 3ª vez lhe disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado, pela 3ª vez, você me ama? E lhe disse, Senhor, tu sabes todas as coisas, e sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus, cuide das minhas ovelhas. Os comentaristas acabam entendendo que de alguma maneira Jesus faz 3 vezes a pergunta para restaurar Pedro por completo. Pedro havia negado Jesus 3 vezes, então 3 vezes Jesus pede para que Pedro declare que ele ama Jesus. Mas ao final de todas as vezes que Pedro fala, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, o que Jesus pede? Cuide das minhas ovelhas. Pedro, seja pescador de homens. Pedro, eu te chamei, eu te ensinei a verdadeira espiritualidade. Os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade, você sabe disso. Pedro, eu te restaurei, você experimentou da cura. A sua família foi curada. Você viu pessoas sendo restauradas, relacionamentos sendo de novo restaurados. Pedro, agora é preciso entrar em ação. Pedro, é hora de ir em frente, de ir e me servir, repartir o meu amor, assim como você diz que me ama, então ame as pessoas, ame as minhas ovelhas. Uma igreja que quer celebrar a Jesus Cristo tem 3 marcas: espiritualidade, restauração e ação. Jesus vem para amar, Jesus vem para servir, e Pedro se torna um homem totalmente diferente, e graças a Deus que nós temos o livro de Atos, porque nos primeiros capítulos nós vemos um Pedro totalmente diferente. É um Pedro que agora toma uma posição de coragem, e ele, naquele dia de Pentecostes, quando as línguas de fogo ali descem, ele chega e diz para todos, arrependei-vos, e cada um de vós receberá também o Espírito Santo. 3.000 homens se convertem naquele dia. Ele é depois, de alguma maneira ali, confrontado na sinagoga, e Pedro de novo prega corajosamente, é preso, ele e João, mas ele diz que eu amo a Jesus, e com Jesus eu vou até o fim.
Pedro entra na sinagoga, tem um outro agora paralítico, e esse paralítico, olha, me dê alguma moeda. E ele diz assim: nem ouro nem prata eu tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta em nome de Jesus. Pedro é um cara diferente, é um cara de ação, é um cara que agora reparte Jesus, cuida das ovelhas. É assim que nós temos que viver como igreja, uma igreja de ação, que vai e reparte Jesus, que ama, cuida das ovelhas. Nós vamos para a ceia. E nós vamos agora repartir o pão e o vinho. E o texto que nos explica isso diz que nós precisamos entender e discernir o corpo de Cristo. O que significa isso? Toda ceia é um memorial onde eu reflito sobre a minha própria prática cristã. Estou levando em mim as marcas de Cristo. Estou como um cristão refletindo a verdadeira espiritualidade. Tenho bebido da verdadeira fonte, que é Jesus, a água viva. Tenho sido instrumento de restauração. A minha própria vida tem sido restaurada. Eu posso dar testemunho de que esse Jesus faz diferença na minha vida, que eu fui uma pessoa diferente depois que eu caminhei com Jesus. As pessoas veem em mim o bom perfume de Cristo. Tenho sido uma pessoa de ação, que ama e que serve. Assim como Pedro entendeu e fez e cumpriu o seu chamado. 1 Coríntios capítulo 13, nós conhecemos bem. É o texto em que Paulo fala do amor. Mas a gente pouco cita o último versículo. 1 Coríntios 13, 13. Assim permaneçam agora esses três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Fé, esperança e amor. Espiritualidade, restauração e ação. Amor só é visto se ele for um amor prático. Não adianta você falar para todo mundo: eu te amo, mas tem que existir ação. E como a Bíblia ela é perfeita, o que Jesus está querendo ensinar para a sua igreja é que a igreja precisa ter as marcas de Cristo, da fé, da esperança e do amor, a espiritualidade, a recuperação e a ação. E nós agora vamos celebrar a ceia. Vou convidar os diáconos para virem aqui à frente. E eu queria dar a oportunidade para você refletir. Como parte da igreja de Cristo, você tem cumprido o seu chamado. Talvez você tenha lutado ali com a verdadeira espiritualidade, como a mulher samaritana. Você tem se tornado aquilo que você tem adorado, e o que você tem adorado não é Jesus. As coisas são mais importantes do que Jesus. É o momento da gente tomar uma decisão, de refletir sobre a nossa prática. Talvez você tenha vivido uma vida com medo, sem fé, uma vida sem esperança, tem seguido tradição, religião, mas não tem entendido a fonte da verdadeira cura e da restauração que há em Jesus. Talvez você já tenha entendido tudo isso, mas você tem sido uma pessoa omissa, sem ação, que não tem repartido Jesus com as outras pessoas. É um ciclo. Espiritualidade, restauração, ação. Porque Jesus agiu, a mulher samaritana entendeu. Ela teve a sua vida restaurada. Ela tomou uma ação e repartiu com várias pessoas na Samaria. O texto diz que várias pessoas entenderam quem era Jesus. Esse é um ciclo, é um movimento. Uma igreja não pode ficar parada no tempo. É uma igreja que gira em torno da espiritualidade, da restauração e da ação. E eu queria que você abaixasse sua cabeça, que você avaliasse o seu papel como cristão, como um verdadeiro seguidor de Jesus Cristo. Como é que está a sua vida, o seu cristianismo, a sua prática cristã? Se estamos aqui em nome de Jesus, eu creio que Jesus está aqui e Ele está esperando uma oração sua, uma resposta. Talvez a pergunta que Jesus está fazendo para você é: você me ama?
Não importa se você já tenha me negado. Não importa se você tenha buscado águas em outras fontes. Não importa se você já teve medo e abriu mão de olhar para mim. Mas tu me amas, é o que importa. Hoje eu só quero saber uma resposta. Tu me amas? E Jesus disse: se tu me amas, participa comigo da minha vida, da minha morte, da minha ressurreição. Participa comigo da ceia. Ainda com seus olhos fechados, sua cabeça abaixada. Tem alguém aqui que tem entendido que Jesus pode fazer por você? Jesus como a sua fonte maior da fé, Jesus como a sua fonte de cura, Jesus como a sua fonte de amor. Alguém que queira aqui, entendeu? Fábio, eu hoje entendi, eu quero ter Jesus como a minha única caminho, a minha única verdade, a minha única vida. Há alguém aqui que hoje entende e quer aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador? Levante uma das suas mãos. Fábio, eu entendi hoje, eu quero levantar as minhas mãos entendendo. Alguém quer fazer isso? Existe assim alguém? Senhor, nós estamos diante de Ti, colocando o nosso coração, as nossas mentes, entendendo, ó Pai, que seguir a Cristo, Pai, é o nosso maior desafio. Senhor, queremos andar juntos, lado a lado contigo, experimentando do seu mover sobrenatural a cada momento. Por isso, Senhor, nos ajude a discernir a verdadeira espiritualidade, a te adorarmos, Senhor, de fato, em espírito e em verdade, a não termos medo, Senhor, mas tão somente crer e sermos curados, a, Senhor, a declarar o nosso amor por Ti e pastorearmos, Senhor, as Tuas ovelhas. Senhor, essa é a nossa oração, e a nós a fazemos em nome de Jesus, amém. Se você entende que Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador, se você publicamente já confessou a Jesus como seu Senhor e Salvador, publicamente também deu o seu testemunho público, se batizando, nós convidamos você a participar desse momento conosco, a repartir o pão de Cristo. Simbolicamente, ao comer do pão, você está dizendo: eu participo do corpo, eu sou o próprio corpo de Cristo, e quero continuar fazendo parte desse corpo, obedecendo ao cabeça que é Jesus Cristo. E nós vamos fazer isso em nome de Jesus. Graças, e o repartiu. Esse pedaço de pão que você tem na sua mão, simbolicamente, está dizendo o seguinte, assim: este é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Ao comê-lo, entendam que vocês estão assumindo um compromisso de fazer parte do corpo de Cristo, um corpo vivo, um corpo que celebra, que se alegra, um corpo que onde podemos ser identificados como o próprio Cristo, onde as nossas vidas não é a minha própria vida, mas é Cristo em mim. Você tem consciência disso? Se você tem consciência disso, eu te convido a, como Paulo nos ensinou. E ele disse o seguinte, em 1 Coríntios 11, 23, pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse: este é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Podem comer. Obrigado, Deus, por tão tremendo sacrifício, por tão tremendo amor. Obrigado pelo privilégio, Pai, de podermos hoje repartir, Senhor, o Teu pão, comer, o Pai, do Teu próprio pão,
e identificarmos com o Teu corpo. Senhor, queremos viver uma vida cristã autêntica. E nós Te agradecemos, ó Pai, por tão grande salvação. Que o Senhor continue a fazer-nos discernir o nosso papel como igreja, em nome de Jesus. Amém. Seja bendito o Cordeiro, que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue, que por nós pecadores verteu. Salvos do mal nós estamos, por tua graça e teu favor. Mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Alvos mais que a neve, alvos mais que a neve, pois em seu sangue lavados nós temos perdão do Senhor. Foi espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Foram profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Há nessas chagas pureza para o indigno pecador. Que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Alvos mais que a neve, alvos mais que a neve, pois em seu sangue lavados nós temos perdão do Senhor. Se tudo assim confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Lavas de todo pecado, que maravilha esse amor. Pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Alvos mais que a neve, alvos mais que a neve, pois em seu sangue lavados nós temos perdão do Senhor. Para que houvesse perdão de pecados, derramamento de sangue era necessário. E para que houvesse somente o derramamento único, uma pessoa perfeita e pura, sem defeito, sem mácula, sem mancha, precisava morrer em favor de todos nós. E porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna, Jesus derrama o seu sangue na cruz, para que nós pudéssemos ter perdão dos pecados e purificação. O sangue é tão precioso que até hoje não há, o sangue é insubstituível. Doações de sangue são necessárias muitas vezes para que outras pessoas possam ter vida, pois a ciência humana ainda não é capaz de reproduzir o sangue. E Jesus derrama o seu sangue santo, puro,
em favor de mim e de você. Paulo continua dizendo da mesma forma, depois da ceia ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Podem beber. Obrigado, Senhor, por tão grande amor, pelo teu sangue derramado na cruz. Nós queremos te louvar e te agradecer, porque o Senhor nos salvou e nos purificou, Senhor, de toda injustiça. Senhor, queremos viver cada dia mais perto de Ti, queremos viver, Senhor, de maneira autêntica e real, a ponto de que outras pessoas também possam perceber em nós Jesus Cristo, o Senhor, o Filho de Deus, o Salvador. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos, vamos cantar. Nós falamos sobre as marcas, né, de Cristo em nós. Nós vamos cantar que nós temos a marca de Cristo. Em nome de Jesus, vamos sair daqui hoje como uma igreja atuante. Depois desse momento tão maravilhoso que nós tivemos em comunhão, nós possamos mostrar ao mundo a marca de Cristo em nós. Vamos cantar? Nenhum só plano que o Senhor deixará de se cumprir. O que tua palavra diz a respeito de mim jamais irá cair. Toda a criação espera ver tua glória em nós brilhar. E seu empenho a minha vida, nenhuma pedra vai clamar em meu lugar. Eu tenho a marca de Cristo em mim, em meu coração está escrito seu nome. Seguir os meus passos é o desejo meu, e corresponder ao chamado de Deus. Eu tenho a marca de Cristo em mim, eu sigo vencendo como Ele venceu. Eu sigo o plano escrito pra mim, chegar ao seu reino andando em vitória e corresponder ao chamado de Deus. Toda a criação espera ver tua glória em nós brilhar, e seu empenho a minha vida, nenhuma pedra vai clamar em meu lugar. Eu tenho a marca de Cristo em mim, em meu coração está escrito seu nome. Seguir os seus passos é o desejo meu, e corresponder ao chamado de Deus. Eu tenho a marca de Cristo em mim, prossigo vencendo como Ele venceu. Sigo o plano escrito pra mim, chegar ao seu reino andando em vitória e corresponder ao chamado de Deus. Na minha fraqueza me fortaleci, na tua presença, Senhor. Na tua palavra encontro poder pra ser mais do que vencedor. Eu tenho a marca de Cristo em mim, em teu coração está escrito seu nome. Seguir os seus passos é desejo meu, e corresponder ao chamado de Deus. Eu tenho a marca de Cristo em mim, prossigo vencendo como Ele venceu. Sigo o plano escrito pra mim, chegar o seu reino andando em vitória e corresponder ao chamado de Deus. Amém. Dá um abraço ao irmão ao seu lado. Celebre esse momento com alegria. Que Deus abençoe você, que Deus possa guardar-te nessa semana. Você vai sair daqui hoje pronto para levar a marca de Cristo para o mundo. Um momento tão gostoso de comunhão. Nós celebramos a ceia juntos. Um abraço, irmão, ao seu redor. Fale com a pessoa ao seu redor.
Os que estão alegres, digam glória a Deus. Amém, glória a Deus. Pastor Fábio, muito obrigado, viu? Muito obrigado, foi uma bênção, fomos tremendamente impactados pela tua palavra. E leva um forte abraço aos seus lá, tá bom? Deus abençoe. A igreja pode se assentar. Estamos caminhando para o final, para o encerramento do nosso culto. E temos alguns avisos, e eu quero chamar aqui na frente o Elídio, o Renan e o Cleison. Temos esses 3 jovens aí para dar um aviso. Irmãos, no próximo domingo nós iremos realizar uma assembleia extraordinária e o assunto é o pastor Jonatas, quanto à saída e a exoneração no cargo como pastor presidente. Então nós contamos com os irmãos, vai ser no culto de cedo, a assembleia vai ser rápida e gostaríamos da presença do irmão domingo que vem cedo. Boa noite, igreja, que a graça e paz estejam com todos vocês. Está chegando nosso acampamento aí dos juniores, que vai ser agora no dia 27 até o dia 29 de março. E nós estamos convidando, né, todos os juniores na idade aí de 9 até 12 anos, né, a estar participando. Esse ano vai ser lá em Paulínia, lá no Louvor, que é da Igreja Batista Central. E nós esperamos a participação de todos os juniores da nossa igreja. Vai ser as 3 igrejas juntas esse ano. E vai ser o último acampamento lá do Louvor, né? Então esperamos que vocês, pais, estejam aí fazendo a inscrição dos filhos de vocês e nos procurem. Qualquer dúvida, pode procurar a mim, o Marcelo, a minha esposa Adriana, o Cleison e a Márcia. Muito obrigado. A Geisa vai dar um recadinho, né? Obrigado. Rapidinho. É para avisar que sábado que vem nós teremos um treinamento de capacitação para quem trabalha no Ministério Infantil. Então, quem já trabalha ou deseja estar trabalhando no Ministério Infantil de crianças de 0 até 12 anos, venha também para estar conosco. Teremos esse treinamento com a irmã Denise, que ela é uma professora muito capacitada para isso, vai estar aqui conosco, aqui no templo, sábado que vem às 2h30 da tarde. Obrigada. Boa noite, igreja. Só queria estar lembrando vocês o recado que o Hernan já passou semana passada, que sábado agora, dia 7 de março, nós vamos ter o nosso Day Camp. Nós vamos passar o dia na chácara do nosso irmão Rubinho. Vai ser um momento muito bom, muito divertido. Tem piscina, campo de futebol, pesca. Você fica livre para fazer o que você quiser. Enxada para carpir, como ele falou também. e churrasco também. Por isso que é muito importante para a gente saber o número de pessoas que vai, para a gente saber o quanto de carne que a gente precisa comprar. Se você quer ir, é importante para a gente que você entra no site do Link, www.link.org.br, clica em cima. É super simples, vai aparecer essa tela, você coloca o seu nome, se você é um visitante ou não. Preço, se você é membro da igreja, R$20. Se você é visitante, se você tem algum amigo que você quer levar, até para aproximar esse seu amigo de Cristo, é uma ótima oportunidade para estar fazendo isso. R$10, tá certo? Se por algum motivo você não tem esse dinheiro, seu amigo não tem, fala com a gente, fala com o Hernan, a gente vai estar com certeza dando um jeito nisso. Ninguém vai deixar de ir por causa de dinheiro. Amém? E estamos combinando de sair daqui no máximo às 10 da manhã. Então a gente se encontra aqui na igreja entre 9 e 9h30 para tentar sair no máximo às 10 horas e conseguir aproveitar o dia o máximo possível. Amém? Obrigado. Amém, irmãos. Muito obrigado, gente. Temos também no próximo domingo a arrecadação dos alimentos. Você que sentir no coração desejo de participar, próximo domingo, não sei se vai ser de manhã ou à noite, os dois horários de manhã ou à noite. Se você esqueceu de trazer de manhã, traga à noite, para que possamos completar as cestas aí e distribuir aos mais necessitados. Também já foi falado de manhã sobre a reforma, está caminhando,
E por medida de precaução, o salão multiuso está suspenso de utilização, tá? Isso é uma orientação do nosso engenheiro. Então ele já deve estar fechado. Então, se porventura vocês olharem lá, é por medida de segurança mesmo, tá? Uma outra coisa, quarta-feira, culto de oração às 19h30. Gente, tem sido uma bênção, viu? Temos orado aí por vários motivos. O pastor está na liderança, o pastor Marcílio está na liderança desse culto. Quarta-feira agora tivemos um missionário, trouxe uma mensagem maravilhosa. Então, temos orado por vários motivos, inclusive a sucessão pastoral. Devemos orar muito, mas muito mesmo, para a sucessão pastoral, porque Deus vai enviar um servo aqui através das nossas orações. Então, vamos orar, vamos estar juntos neste momento aí, né? Ok, acho que por fim, esse é um momento mais que especial. Hoje é o dia da esposa do pastor, né? Um momento muito alegre. E eu quero convidar aqui todas as esposas de pastores. Eu quero fazer um adendo aqui. Pastor, a sua mãe, né? É uma alegria, viu? Eu fiquei observando ela olhava o filho assim, um privilégio, né? Que alegria, né? Não só a esposa do pastor, mas a mãe do pastor também, né? Mas que bom, parabéns. Muito obrigado pela presença de vocês, a mãe, seu pai, né? Tá bom? Deus abençoe, tá? Sua esposa, seus filhos. Um abraço nosso também para a sua igreja. Então, todas as esposas de pastores estão convidadas para vir aqui na frente. A gente tem uma lembrancinha para vocês. Então, eu gostaria que vocês viessem aqui, inclusive você também, claro. Pode vir. Não pode passar de 10, hein? Só tem a irmã Helena e você, qual é o seu nome? Pode subir aqui. Aqui, pode vir aqui. Aqui. Só tem as duas? Tem mais? Ah lá, por favor, querida, vem cá. Então, tá aí, irmã Helena. A irmã Ruth. Chega aqui, irmã Ruth. Tá certo. Tá aí o mimo da nossa igreja para vocês. Pode esperar um pouquinho aqui também, tá? A gente vai fazer uma oração. Tá bom. Não tem mais ninguém, né? Nenhuma esposa de pastor, mais não, né? Falei para a Lucimara vir aqui também, mas falei, mas por quê? Você não é pastor? Chega aqui. Eu quero convidar também um irmão aí. Eu quero convidar o irmão Oderson. Oderson, por favor, vem aqui, querido, fazer essa oração. Eu convidar o pastor, mas o pastor tem a esposa aqui, né? Então vamos convidar o irmão Oderson para orar para as esposas dos pastores. Que Deus possa estar abençoando a vida de vocês. Tá bom? Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra que nós ouvimos nessa noite. Nós possamos ter uma comunhão mais estreita com Jesus Cristo. Que nós possamos sentir, ó Deus, a presença do Teu Santo Espírito em nossas vidas, ó Deus, e para Te louvar, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Nós Te louvamos, Pai, pelas esposas dos pastores. Sabemos, Pai, que são pessoas que estão prontas, ó Deus, para apoiar seus esposos, ó Deus. E nós queremos Te louvar por isso. Que o Senhor possa estar abençoando o lar de cada um deles, ó Deus. Que elas possam sustentar os seus esposos, ó Deus, em oração, dedicando as suas vidas no altar do Senhor. Nós Te agradecemos por cada uma delas que estão aqui nessa noite e por todas elas aqui do nosso país, ó Deus, que possam ser pessoas que levam os seus esposos, ó Deus, em oração e súplicas ao Senhor. Muito obrigado pela Tua igreja. Muito obrigado porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Assim diz a Tua palavra, Senhor, e nós Te agradecemos e abençoamos as Tuas servas, segundo a Tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, queridas. Obrigado, irmã. Deus abençoe, viu? Deixa eu cumprimentar você. Deus abençoe. Sou uma Ruth, Deus abençoe. Obrigada, bem.
creio que já acabou. Gostaria de convidar a igreja para ficar em pé, convidar o pastor Fábio para impetrar a bênção apostólica. Logo após a bênção, teremos aí o pós-lúdio. E assim estamos encerrados. Que Deus abençoe a todos e tenha uma ótima semana. Que o amor do nosso Deus Pai, a graça do seu Filho Jesus Cristo e a profunda comunhão, a amizade com o Espírito esteja conosco nessa noite, durante essa semana e sempre. Amém. Ouvimos o pós-lúdio. Pode sentar. Unstoppable,